Senhoras e senhores, estamos cumprimentando-os mais uma vez para iniciarmos o diálogo espírita, a doutrina espírita passada limpo, todos os sábados às 6h30, 7 da manhã, na Rádio Gazeta 107,9 de Santa Cruz do Sul, e às 19 horas nas redes sociais da Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier. Oremos em agradecimento por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que tivemos, por tudo aquilo que teremos. Faça-se a tua vontade, não a minha. Mas eu peço, sou eterno pedinte, eu peço saúde, Senhor, para todos nós, para aqueles que estão hospitalizados, para aqueles que sofrem nas casas, nas residências, para aqueles que sofrem nas ruelas desta vida, todo tipo de sofrimento, para aqueles que ainda pensam no suicídio, para que não cometam este ato infame contra si mesmo, porque a dor será dilacerante, será muito forte. Eu peço, Senhor, que indique o caminho para eles todos, que eles possam nos ouvir o clamor da humanidade, o clamor da família contra esse malefício. Ó Senhor, perdoa todos nós tão pequeninos ainda, que rastejamos no orbe planetário. Perdoa, Senhor. Ainda não sabemos o que fazemos, mas queremos acertar. Queremos, e como queremos, e como queremos. Por isso eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui em diálogo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja. O tema que iremos abordar no dia de hoje, a irmã Ângela e eu, a toda a equipe da COM, o Vitinho, o Ângelo, o Celson, toda a equipe que trabalha na COM, é sobre curas. E curai o enfermo que nela houver, e dizei-lhe, é chegado a vós o reino de Deus. Mais uma vez Jesus nos disse, está em Lucas, capítulo 10, versículo 9. Realmente Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quanta se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Há criaturas doentes que lastimam
a retenção do leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isso. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia no caminho redentor. Se eu quero me curar, eu tenho que usar isso para o bem, em suma. Essa é a lição. Eu quero curar o meu corpo e não fazer mais nada? Continuar nos vícios que eles agregam a alma? Não, será? Irmã Ângela, cumprimentando a pergunta, qual a correlação com o evangelho que a irmã achaste? Agradecendo a Deus por essa oportunidade mais uma vez. E cumprimentando a todos os nossos irmãos e irmãs que estão em casa, ou irão nos ouvir ou assistir. Que Deus abençoe a todos. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá, para uma leitura bem edificante, no capítulo 5, no item 18, bem e mal sofrer, e no item 19, o mal e o remédio. Muito se fala das curas aos enfermos que Jesus realizou. E são inúmeras as passagens sobre este fato, que são relatadas no nosso Evangelho. Contudo, é importante entendermos que nós não podemos dizer que estamos curados desta ou daquela doença. E que por isso temos saúde. Quando estamos apenas nos referindo, e aqui Jesus deixa claro nessa mensagem por Chico Xavier através do Emmanuel, quando apenas estamos nos referindo ao corpo físico. Por esta razão, o tema que nós temos que refletir hoje, dentro dessa obra, é o da cura legítima. E não apenas a ausência de doenças, ou cura de doenças. Porque nós estamos falando aqui da nossa saúde integral. Saúde integral, que significa condição de bem-estar. Ou seja, mente, corpo e espírito. Saúde integral. Então, no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 18, no mesmo Evangelho de Lucas, só que no capítulo 18, no versículo 41, tem dos mais belos ensinamentos evangélicos, que é do cego de Jericó. Então, o apóstolo Lucas, ele narra que o infeliz andava pelo caminho mendigando e sentindo a presença do mestre. Então, colocou-se a gritar, implorando misericórdia. E as pessoas que estavam ali começaram a se irritar com ele, diante de tantos pedidos que ele fazia. Tentaram impedi-lo, recomendando para ele ficar quieto, se calar. Contudo, Jesus ouviu a sua súplica e se aproximou dele, interrogando com amor. Que queres que te faça? Disse o mestre. E ele, diante de tão grande liberdade de falar com Jesus, disse: Senhor, eu quero ver. Então, essa passagem nos leva a refletir sobre esse propósito honesto e humilde do cego de Jericó. Porque este deveria ser também o nosso propósito diante das circunstâncias da vida. Nós somos muitas vezes o cego de Jericó, a esmolar, a pedir esmolas a Jesus e misericórdia pelo nosso sofrimento. Nós somos atendidos, Jesus nos atende. Estou ali passando por uma dificuldade financeira, de doença, seja o que for, e eu imploro e rogo. E talvez por meu merecimento ou por uma alma bondosa que está no céu,
que está olhando de nós o plano superior, diz, vamos dar esse auxílio àquele Ou irmão. como prova, né, do que tu vai fazer com aquilo, né? Ou prova. E aí, Emmanuel nos lembra, de uma maneira bem oportuna, que quando surge a oportunidade do nosso encontro com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, colocamos-nos com indiferença a esse chamamento à tarefa. E esse posicionamento que temos diante da resposta divina está ligado à forma insensata com que pedimos ajuda. Emmanuel aqui fala dos pedidos que nós fazemos de maneira insensata. Porque muitos pedem a cura de uma doença. Ficam curados. Ficam bem. Aí, como o Antônio diz, pode ser uma prova. De repente, eu estou ali saudável, começo tudo de novo, a fazer tudo errado de novo. Começo com os meus vícios, né, com as minhas maneiras não regradas, e continuo levando a vida dessa forma, até ficar doente novamente. Então, essa passagem do cego de Jericó, ela nos lembra de uma maneira amorosa que não é necessário nós pedirmos muito, mas apenas ver com compreensão a exata importância de cada momento. Observar com amor e justiça todas as coisas, as situações, as pessoas, as situações que podemos sair, que muitas vezes nós construímos ao nosso redor como verdadeiros labirintos e que nos impedem de chegar ao fim. Por isso, é preciso traduzir a palavra saúde em harmonia, equilíbrio e bem-estar do corpo e da alma. Em uma palavra, como diz aqui no texto, cura. Vejam bem, harmonia, bem-estar do corpo e da alma. Isso é saúde. É o que nós todos queremos, né? É o que a humanidade quer, todo mundo quer saúde. Mas será que a gente está sabendo buscar essa saúde? A irmã falou bem ali, é preciso estar em harmonia com o universo. O que é o universo? Mas vou buscar. Não, a natureza. Harmonia física, mental e espiritual. Então, a busca da saúde integral é constante. Mas às vezes só a dor do corpo me ensina a buscar a saúde. Às vezes eu estou com saúde, estou com tudo e eu abuso. Eu saio, eu não estou falando em nenhum vício da matéria, não estou falando sobre isso aqui. Porque para mim o pior vício é o vício mental. Eu estou bem, eu saio gritando, xingando todo mundo, brigando em casa, chutando o cão, buzinando pelas ruas. E aí, quando vem a doença, eu fico em cima de uma cama, eu vejo que eu não sou nada. Uma dor de barriga forte, um problema intestinal faz com que eu fique numa cama. E derruba, o homem mais forte é derrubado pelo intestino. Já sabiam disso? O que é então a busca da integralidade da saúde física? O que é isso? É nós buscarmos, a irmã falou muito bem, da harmonia espiritual física. Quando é que eu vou achar isso? Quando eu tirar os vícios da minha mente, os vícios que me fazem ser ruim, que me fazem ser mal, desejando o mal para alguém. Por exemplo, eu estou sendo mal, sobrepujando o outro de maneira ilegal, imoral, antiético. Isso me torna mal. Isso me torna um doente e que precisa de cura. Esta é a grande cura que eu necessito. Está na minha mente, que está fora do corpo físico, que vai para o meu cérebro, que comanda essa grande usina criada por Deus, que comanda todo o meu corpo físico.
É preciso um trabalho grandioso, enorme, que começa do princípio. E qual é o princípio? O princípio sou eu mesmo. Começa com o meu desejo de melhorar. Começa assim. É bem interessante que Emmanuel diz assim, irmão Antônio. E as doenças persistem porque não sabemos receber o que pedimos. Né? Não sabemos receber o que pedimos. Então, vejam só. Por exemplo, a vida nos chama a um trabalho de renovação. Né? E nós somos abençoados com a luz do conhecimento. Eu tenho um conhecimento, eu sei o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer. Aí eu oro a Deus. O Antônio também sempre fala isso e alguns outros irmãos aqui na casa. Estou orando a Deus e peço paciência. Ai, Senhor, dá-me paciência. E Ele te dá. O quê? Momentos para tu trabalhar a paciência. Situações, né, para se trabalhar a paciência. E o que acontece? Nós nos revoltamos. Acabamos ficando irritados, perdendo a paciência, né? Ou seja, não sabendo usar aquilo que nós pedimos. E assim são com outras questões. Nós pedimos, meu pai, eu quero ter um casamento bom, eu quero que o Senhor coloque uma pessoa na minha vida, eu não quero ficar sozinho. E aí vem um companheiro, vem uma companheira, mas ali em determinado momento, aquele companheiro e aquela companheira começam a ter atritos. Né? E você acaba não sabendo como lidar com aquela situação, não sabendo conviver com eles. Então, como diz no começo, não sabemos receber o que pedimos. Isso é muito importante nós aprendermos a saber receber tudo aquilo que nós pedirmos. Tem uma questão que Emmanuel fala muito interessante sobre a inércia. A inércia diante dessas respostas aparece porque esperamos muitas vezes uma resposta materializada dos céus. Nós esperamos o quê? O dinheiro, a evidência social sem trabalho ou merecimento, e quase sempre exigimos dele a transformação das circunstâncias que nos trazem aflições, às quais estamos sujeitos no nosso caminho evolutivo. Mas em todas as curas que Jesus realizou, uma coisa nós podemos observar, seja lá no cego de Jericó, seja na mão ressequida do paralítico, né, é de não ter lhes dado nada de material. Jesus não deu nada de material para eles. Eles deu a cura do que eles precisavam usar como instrumentos para o trabalho, para a evolução dele, para as conquistas deles mesmos. Então vejam, essa lição de Jesus, ela é muito importante. O que nós realmente devemos pedir a Deus? Eu quero ficar curado do corpo físico? Como será que devia ser esse pedido de cura, na vossa visão, irmão Antônio? Pedido de cura? Eu estou ali com uma doença, né, e eu quero muito que Deus cure essa doença, tire esse mal de mim. O mal que me faz mal não é o mal que me fazem. Joana de Anjos disse essa frase e Divaldo Franco eternizou ela para nós. O mal que me faz mal não é o mal que me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço porque me torno mal. Então, se eu quero me curar, eu tenho que ser uma pessoa boa. Eu não preciso nem pedir cura para mim. Eu tenho que começar a treinar a ser uma pessoa boa. Gente, nós somos bons. Por essência. A nossa essência, a nossa alma é filha de Deus. Então ela é boa. É filha do Pai. Toda a nossa alma é boa. É que nós escondemos a nossa essência para entrar no mundo turbulento. Para entrar nas claridades das grandes luzes. Isso que é matéria. Eu preciso me tornar uma pessoa boa que as curas virão naturalmente. Os céus me atenderão. Deus me atenderá. Se eu for uma pessoa boa. Sim, eu preciso pedir. Claro que eu tenho que pedir. Está lá escrito no Evangelho. Batei, a porta abrir-se-vos-á. Pedi e obtereis. Mas continue trabalhando. Se eu quero saúde, eu preciso usar depois a saúde santamente.
de trabalhos santificantes. Isso quer dizer o quê? Trabalhar para o bem. Mas como? Mas aí eu vou pensar em trabalhar para o bem para quem? Para mim. Mas para mim, para minha família, só não para quem aparecer na tua frente. Para quem aparecer na tua frente. A cura está aí. Eu sei que às vezes a pessoa está tão doente do corpo que a cura não chega como ela pretende. Mas ela recebeu. Alguma coisa vai receber. Ela recebeu. E aí, Emmanuel nos diz assim: não basta somente estender a mão a Jesus rogando curas, sejam físico ou do espírito. É imprescindível aprendermos a receber as suas bênçãos. E o apóstolo Paulo já dizia: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Hoje pela manhã, eu ainda estava pensando nisso, quando eu levantei bem cedinho. Às vezes nós nos sentimos um pouco cansados, desanimados. Todos nós temos as nossas lutas diárias, todos nós temos. Estamos aqui nesse plano, ainda em provas, ainda também em algumas expiações. Então é natural que todos nós possamos nos sentir cansados, em um momento desanimados, mas olhando para o céu e ouvindo o canto daqueles passarinhos de manhã, que não importa se faça chuva, sol, calor ou frio, eles sempre estão ali. É como se estivessem sempre louvando a Deus, agradecendo por estarem vivos. E aí me veio logo essa frase na mente: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. E tudo a Deus provê. Tudo Deus provê. Tu deste o exemplo agora dos passarinhos, no inverno, no verão, na chuva, na tempestade, eles estão cantando. Eles não passam frio. Eles não se molham o seu corpo físico, é impermeável às suas penas. Deus a tudo provê e dá alimento para eles sem eu precisar dar. Eles procuram o alimento, eles vão na hora certa, eles fazem o seu ninho para os seus filhotinhos. Tudo a Deus provê. Por que Ele não vai prover o homem inteligente na terra, que somos nós? Por quê? Se Ele dá para os animais, que é o ser menor da criação, por que Ele não vai dar para o ser maior, que é o homem? O homem é que não percebe. É nós que não percebemos. Então, meus irmãos, não importa que sejamos nós o doente ou outra pessoa. A cura só pode ser conquistada pela nossa renovação mental. Ainda que estejamos todos nós sob cuidados médicos da matéria, médico da matéria, quantos doentes se recusam a tomar o remédio receitado? Às vezes a gente se recusa a fazer o tratamento certinho como tem que ser. Ou a seguir as recomendações médicas para uma recuperação mais segura. Preferindo continuar nas queixas, nas reclamações, nos sentirmos como vítimas, infelizes e às vezes até abandonados. Então, estão doentes e desejam continuar assim. Para quê? Para não precisar se melhorar, para não evoluir espiritualmente. Então, vamos buscar na vigilância, na oração, na prática do perdão e da caridade, todo o auxílio que nós precisamos. Afinal, depois das curas que recebemos hoje, vamos continuar nos curando? Dia a dia, cada dia mais um pouquinho? Vamos? Fica o convite. A irmã Ângela pode encerrar com uma prece, então, de curas para todos nós. Talvez este seja o momento mais decisivo da nossa vida. Jesus nos amparará nas decisões mais acertadas e nos intuirá a retomar o caminho do bem, caso insistamos em nos desviar da rota, porque somente na vivência do Evangelho encontraremos a cura para todos os males. Então, que neste momento, acalmando a nossa mente, o nosso coração, agradecendo a Deus por esse momento de fé, de reflexão, de cura para a nossa alma, para o nosso corpo. Senhor, que os teus anjos luzeiros possam levar a todos os irmãos que estejam necessitados
de auxílio no campo físico, mental, espiritual, a cura dos seus espíritos, a força, a coragem, a fé, a persistência, a esperança. Que possamos todos nós continuar dia após dia nessa luta diária em que nós nos encontramos, com muita garra, com confiança em Deus e em nós. Rogando ao alto o amparo divino a todas as famílias, a todos os lares, a todas as crianças, jovens e adolescentes, aos idosos. Enfim, Pai, envolvendo o nosso planeta Terra nessa energia de cura, curando a todos nós com teu amor divino. Gratidão, Senhor, por tudo, e que teu amor nos ampare e ilumine hoje e sempre. Que assim seja.